entendi. Muito boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial à Manuela Tavares, que é a nossa convidada de hoje, digamos assim. Em primeiro lugar, saúdo as companheiras, associadas, as voluntárias e as amigas da UMAR, hoje União de Mulheres Alternativa e Resposta, e um cumprimento a todas as mulheres em geral. Quero congratular também a UMAR, mais uma vez, pelos seus 45 anos de atividade, e também pela realização deste ciclo de entrevistas, como forma de comemoração do seu aniversário. É de facto uma iniciativa que, além de muito bonita e de promover a aproximação das diferentes gerações que fazem parte deste coletivo, permite também preservar e divulgar a nossa memória histórica feminista. Antes de começar a entrevista propriamente dita, quero também dizer que é com muito orgulho que faço parte desta associação e que tem sido um privilégio poder conhecer estas mulheres que não só fundaram a UMAR, mas que contribuíram de forma inequívoca, através do seu percurso de vida, para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária e também mais inclusiva. Até agora nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor as companheiras Anália Torres e Dalina Rodrigues, através das duas primeiras entrevistas que foram realizadas pela Liliana Rodrigues, a nossa presidente da UMAR atual, e pela Carolina Moreira, a nossa companheira de Coimbra. E hoje temos connosco a companheira Manuela Tavares. O que é que eu posso dizer da Manuela? Há muita coisa para dizer. A Manuela Tavares, ela é cofundadora também e membro da direção da UMAR, é licenciada pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e mestre e doutorada em Estudos sobre as Mulheres, pela Universidade Aberta. Atualmente é investigadora integrada no CIEG, no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e é também presidente da Associação Fragas Aveloso. Ora, muito mais haverá a dizer no decorrer desta entrevista, mas dizer que é uma mulher de muitas lutas, é um exemplo de coragem para todas nós, de resistência e de resiliência, e a quem agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje. Manuela, vou começar a entrevista, dizer que a UMAR surge então há 45 anos, a 12 de setembro de 1976. Portanto, na época, a sua denominação era de União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Manuela, o que é que pretendia na altura esta associação? E porquê é que a Manuela esteve na gênese, esteve na sua criação? Quais são as memórias enquanto experiência coletiva que pode partilhar connosco hoje? Bem, em primeiro lugar, dizer que é um gosto estar com a Inês Coelho. É uma das nossas mais jovens associadas, é membro da direção da UMAR e do secretariado e do núcleo da UMAR de Viseu. Eu talvez comece por dizer que há 47 anos atrás, há 45 anos atrás, eu tinha 26 anos e uma filha de 4 anos, que esteve em risco de não nascer. E porquê? Porque em 1972 estávamos nas lutas académicas e económicas, foi invadida pela polícia de choque e com cães, polícia, uma coisa horrorosa, selvageria. E eu estava grávida da minha filha, normalmente esperava sempre pelo meu companheiro, pelo António, no refeitório do instituto onde nós costumávamos jantar antes de ir para casa, e vejo no final da rua um aparato enorme de polícia de choque, de cães, e há uma senhora que está no prédio em frente, que também viu aquilo e que eu já se notava um bocado a barriguinha, que me veio chamar e puxar e venha para aqui, não entre aí, porque eu estava numa grande indecisão o que fazia. E então eu refugiei-me nesse prédio em frente e a polícia de choque entrou por ali dentro. Olhem, houve colegas meus e colegas minhas que se refugiaram numas valas, porque havia lá obras no instituto. Toda a gente levou cacetada. Quem se refugiou no gabinete do diretor, o gabinete do diretor foi invadido e toda a gente levou pancada. Eu, com aquela selvageria toda que acabei por observar, eles não teriam em consideração se eu estava grávida ou não, e eu podia ter perdido a minha filha.
Portanto, isto é só para dizer que naqueles tempos de lutas académicas, não é? Muita coisa estava em causa nas nossas vidas, não é? E, enfim, quer dizer, vocês já ouviram de certo as entrevistas da Anália Torres e da Lina e entenderam como é que a nossa geração teve que suportar toda esta investida da PIDE, da Polícia de Choque, etc., em diversas manifestações e ações. Bem, mas chegamos então ao 25 de abril de 1974, eu já estava a dar aulas e comecei a dar alfabetização às mulheres do meu bairro, o Pragal. Fiz parte de uma comissão de moradoras, depois ocupámos um edifício que era um palacete antigo para fazer uma creche, que ainda hoje existe. Aliás, a minha filha e outras crianças do Pragal andaram nessa creche. E foi todo este trabalho com as mulheres do Pragal, ainda não existia Almar, que me fez ver a importância que as mulheres tinham nas lutas sociais daquela época. Manuela, só uma interrupçãozinha pequena. Faz mal, vai dizer. E como é que as mulheres a recebiam? Para receberem essa alfabetização, como é que era? Como é que elas se sentiam? É assim, nós na sala da Comissão de Moradores, à noite, organizávamos essas aulas de alfabetização, segundo o método Paulo Freire, e claro que eu era do bairro, e o meu marido era muito conhecido, porque tinha nascido mesmo no Pragala, e eu era conhecida como a mulher do António. Era professora, claro, mas sempre tive assim um ar muito simples e de ligação às pessoas, que ninguém, quer dizer, fazia grande problema comigo. Era a Manela, era assim que me tratavam. E foi uma alegria enorme ver como é que mulheres aprendiam a ler, aprendiam a assinar o seu nome, liam as primeiras letras dos jornais, enfim, elas aprenderam comigo, e depois não era só eu que dava alfabetização, havia também outras pessoas que davam, mas nós também aprendíamos muito com elas. E há uma coisa que eu aprendi, ainda antes de saber que eu era feminista e delas saberem que podiam ser feministas, que foi aquela expressão do feminismo de segunda vaga, o pessoal é político. Porque quando nós fazíamos reuniões, e isto já depois da formação da UMAR, porque algumas delas foram comigo à formação da UMAR, ao Instituto Superior de Técnica, 12 de setembro de 1976, elas chegavam à reunião, eu estabelecia uma ordem de trabalhos, mas elas davam cabo da minha ordem de trabalhos. Porque o que é que elas queriam falar? Era dos seus assuntos pessoais, dos problemas lá de casa, de como tinham que deixar a mesa pronta, o comer feito, por exemplo, para irem à reunião ou à aula de alfabetização, senão depois o marido chateava. E estas questões de que elas eram impedidas de exercer a sua cidadania de uma forma mais plena por causa destas questões de não de democracia dentro de casa, foi algo que eu aprendi com elas, não é? Realmente o pessoal era político, o pessoal impedia essas mulheres de poderem exercer uma cidadania mais plena, como eu disse. Então, quando a UMAR se forma, em 1976, eu já tinha este trabalho com as mulheres no Pragal. Portanto, para mim, foi uma continuidade desse trabalho. Mas é preciso também dizer algumas coisas e esclarecer. A UMAR tinha ligação à organização política da esquerda radical naquela época, que era a UDP. Mas foi uma ligação que nunca retirou a autonomia à associação, que tinha os seus órgãos próprios, que tinha as eleições normais dentro da associação. Havia muitas companheiras da UMAR que eram da UDP, mas existiam outras que também não eram, e este caminho da autonomia foi-se registando ao longo do tempo.
até chegarmos hoje, não é? Que existem muitas companheiras na UMAR de diversas sensibilidades políticas. Portanto, nós soubemos traçar este caminho da autonomia, não negando as nossas origens. Nunca se deve negar as origens históricas, não é? Nós não nascemos com uma matriz dos feminismos de segunda vaga, mas sim com uma matriz marxista da luta pela emancipação das mulheres. É esse o registro em que nós surgimos. No entanto, a aproximação que tivemos à luta pela despenalização do aborto com outros grupos feministas em 1978, em 79 e já em 77, porque em 77 ajudámos a recolher assinaturas, 5.000 assinaturas, para serem entregues na Assembleia da República a pedir a alteração da lei do aborto, não é? E, portanto, passar a existir uma outra lei que despenalizasse o aborto. E essa questão fez-nos ligar a outras associações, a outros grupos feministas que eram poucos, mas que tinham importância naquela época. Manuela, antes de, desculpa interromper mais uma vez, mas antes de irmos à luta pelo aborto, que eu sei que a Manuela e outras companheiras tiveram um grande envolvimento, queria-lhe só fazer aqui uma questão. Neste contexto pós-revolucionário, em que a UMAR surge, no fundo, não é? Como é que as reivindicações das mulheres, elas eram tidas em conta, de alguma forma, ou eram deixadas de lado, tanto em casa como a nível político? Qual era a sua sensibilidade? Como é que via esta questão das reivindicações das mulheres? Achavam que era uma coisa que devia estar em segundo plano, que havia outras lutas hierarquicamente se calhar mais importantes? O que é que acha, Manuela? Qual é a sua opinião? Olha, eu posso dizer que em termos das organizações socialistas da época, existia alguma menorização dos direitos das mulheres, naquela perspectiva que só com outra sociedade era possível a emancipação das mulheres, isso existia. Mas na UMAR não, na UMAR nós focávamos nas lutas das mulheres e nas lutas objetivas, naquelas que existiam. E o que é que existia? Era a luta pelo direito à habitação, não é? Nas manifestações nós gritávamos casas sim, barracas não. Por isso a UMAR ajudou a fazer ocupações. Era a luta contra os despedimentos, porque muitas fábricas, com o 25 de Abril, os patrões quiseram encerrá-las. Houve mulheres que lutaram contra esse encerramento e que foram um exemplo, por exemplo, o caso da Sogantal. A Anália Torres falou desta luta que ela própria foi fazer reportagem acerca dela. E o que acontece é que nós, naquela altura, andávamos muito preocupadas com os direitos das mulheres trabalhadoras, o problema dos despedimentos, o problema de fábricas como, por exemplo, também a Standard Elétrica, que a Lina falou, e que eu chegava a 6:15 da manhã a Alcântara, com uma carrinha Renault, para recolher a Lina e a Liliana e irmos para a porta da Standard Elétrica, à hora que elas estavam a entrar, por volta das 7:30, 7:15, 7:30, para distribuir a nossa folha da UMAR, que era a Mulher de Abril. E nós íamos lá e distribuímos comunicados de solidariedade com elas. Portanto, havia uma grande preocupação naquilo que era muito objetivo na época, das questões da habitação e as questões do emprego. Está aqui uma coisa, mas pronto. Entretanto, também começámos a tomar consciência que a luta, que lutas que não pareciam estar no centro das questões eram importantes. Lembro, por exemplo, em 1977, tivemos uma ação pioneira contra o tráfico de mulheres no Porto, com uma manifestação em frente ao governo civil. Isto acontecia porque começaram a existir notícias no Jornal de Notícias de um jornalista que fez investigação em torno de mulheres que na fronteira iam depois trabalhar para bares de alterna e que eram sujeitas a situações de tráfico. E nós, nessa altura, agimos
e fizemos um manifesto e fizemos essa manifestação, que foi a primeira manifestação existente neste país contra o tráfico de mulheres. Portanto, reparem como nós estávamos atentas às situações, não era só aquilo que havia de imediato, mas existiam outras situações sobre as quais nós também nos pronunciávamos. E a nível pessoal, Manuela, qual foi a luta que a marcou mais? E de que forma é que este seu envolvimento no UMAR marcou a sua vida? Que ferramentas é que lhe trouxe para enfrentar o machismo que infelizmente se continua a manifestar, não é? Em várias esferas da nossa sociedade. Bem, eu posso dizer que realmente a luta que mais marcou em termos de extensão de tempo e de empenho foi a luta pela despenalização do aborto em Portugal, não é? Que a UMAR acompanhou quase durante 30 anos. Foi a luta em que eu aprendi muitas coisas, por exemplo, quando estava em debates com as pessoas do não, que eram extremamente agressivas, como é que se consegue enfrentar adversárias, neste caso mulheres, daquele tipo. Então eu aprendi imenso, aprendi a falar, a falar para a comunicação social, não tinha jeito nenhum, mas tudo se aprende. A necessidade, costuma-se dizer, a necessidade faz o quê? Faz. Aguça o engenho, é verdade. Aguça o engenho. E então era assim, foi a luta que mais me marcou. No entanto, aquilo que mais me recordo é das lutas no meu bairro, das mulheres. Aí sim, era algo muito genuíno, era algo como estava a estabelecer ligações a essas mulheres, quanto mais elas me recebiam, me tratavam como igual, e ver os êxitos delas quando iam fazer a 4ª classe e vinham todas satisfeitas, aquilo é assim, é ver crescer as mulheres, é ver crescer e isso é muito, muito bonito. Aquilo que eu mais gosto na UMAR é quando estou empenhada nas lutas concretas, é como agora, por exemplo, quando estamos lá em Viseu e nas lutas das mulheres nas aldeias, é isso que eu gosto, não é? Contatar com esses setores de mulheres. Claro que a vida da UMAR foi feita de muitos contactos com outros setores de mulheres, estive em conferências internacionais, estive em muitos atos, em muitas situações em que tratei com outros setores de mulheres e com muito gosto, e o UMAR fez ligações sobre fazer alianças, que também é muito importante, e ainda hoje tem esta ideia de que não é uma organização sozinha, que agora tem 45 anos e por causa disso é que sabe tudo. Nada disso, não é? Para mim, a ligação aos pequenos grupos feministas, a estas jovens que hoje falam do feminismo interseccional e que nós também partilhamos dele, falamos muito das múltiplas discriminações, as questões da memória, e dos feminismos, de que a Teresa Salles tem tido um papel tão importante na UMAR e outras companheiras, desculpem lá não estar a falar de todos os nomes que eu não quero, mas a ela especialmente porque tem possibilitado que nós, através de uma pequena subvenção, possamos ter feito tanta coisa, tantas entrevistas a mulheres, tantos debates, seminários, então diremos que esta perspectiva alargada das nossas lutas é algo que nos deve continuar a comandar nos tempos que correm. Mas já passei para os tempos que correm, é melhor continuares a perguntar outras coisas. Muito bem, Manuela. Portanto, acabou por já me responder aqui à segunda pergunta que eu tinha para si, mas vou voltar ao tema. Portanto, na época, as temáticas centrais que estavam na ordem do dia, digamos assim, quais eram as mais importantes? Quais é que não podiam mesmo ficar de fora da agenda política da UMAR? Era o direito à habitação e era o apoio às mulheres nas fábricas que estavam a ser despedidas. Mas também outras, por exemplo, eu lembro-me de nós termos apoiado a luta das bordadeiras da Madeira, porque elas estavam com muitas dificuldades e enviavam para cá bordados para nós comprarmos e enviarmos para lá o dinheiro. Portanto, existiu sempre aqui, não é? Uma grande ligação também no concreto, na solidariedade concreta com as mulheres.
Agora, talvez eu gostasse de versar uma questão que me parece importante refletir, que é: porquê que os feminismos de segunda vaga não chegaram a Portugal com maior força, não é? Nós não podemos deixar de entender que tivemos 48 anos de fascismo, que a palavra feminismos deixou de ser visibilizada. As primeiras feministas do tempo da República fizeram tanta coisa. Quando chegou o 25 de Abril, a memória que se tinha dessas mulheres era muito pouca, porque 48 anos de fascismo abafou, não é? A única organização que nós tínhamos, que tinha tido bastante duração também, que era o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, tinha sido encerrado pelo governo da ditadura em 1947. Então, quer dizer que dos feminismos de segunda vaga que em Paris e noutras cidades de França e noutros países estavam a ter a sua grande pujança, esses ecos chegaram muito pouco a Portugal. Mesmo nas lutas académicas, em que existia participação das mulheres, claro, nessas lutas, das raparigas, não é? Mas sempre em menor número do que os rapazes, elas não falavam tanto nas assembleias como eles, não é? Tirando a Isabel do Carmo e mais uma outra. Então, não se gerou uma massa crítica suficiente para que se formasse associações de cariz feminista em Portugal. Não nos podemos esquecer também que, apesar das mulheres na década de 1960 terem ido trabalhar para fábricas, porque era a altura das grandes multinacionais terem entrado em Portugal, é o caso da Standard Elétrica e de outras, e, portanto, as mulheres também ganharam novos laços de convivência, de solidariedades, mas isso não chegava, porque elas estavam amarradas aos maridos, aos namorados, aos filhos, não é? Que estavam na guerra colonial e que nunca se sabia se eles viriam dentro de um caixão, se viriam com deficiências graves, e, portanto, não há um caminho de autonomia pleno das mulheres em relação, inclusive, às suas próprias emoções, às suas próprias dependências emocionais, não é? Então, não houve realmente um contexto social e político propenso aos grupos feministas em Portugal, a não ser a seguir ao 25 de Abril. E sim, surgiu o MLM, e o IDM e outros grupos feministas que estiveram connosco na luta pela despenalização do aborto, que tinham ligações à França, não é? E não nos podemos esquecer do livro das Três Marias, não é? Que foi proibido em Portugal e que houve um grande movimento de solidariedade internacional. Então, eu acho que quando nós não podemos dizer que a história se devia fazer de determinada maneira, não é? O contexto político, social, dita a história. Claro que há questões subjetivas. Se existissem mulheres que tivessem estado lá fora e que tivessem tido a garra de conseguir dar mais força a esses grupos, mas não existia. E o próprio movimento social não era muito propenso a isso. Mesmo depois do 25 de Abril, não é? Eu lembro-me de nós, a nível da CNAC, que era a Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção, termos tentado entrar numa manifestação do 1º de Maio com uma faixa que dizia assim: contracepção para não abortar, legalização do aborto para não morrer, porque estimava-se que por ano morriam 2.000 mulheres de aborto clandestino. Então, os piquetes da manifestação não nos queriam deixar entrar, porque aquela não era uma palavra de ordem da manifestação, não é? Portanto, as vanguardas socialistas, comunistas, que estavam à frente dos movimentos sociais, tinham ainda uma visão dos feminismos muito limitada, um bocado ortodoxa, que lá está,
um operário não bate na mulher. Eu lembro, tenho que dizer isto, porque isto é mesmo. A Anália Torres era diretora da nossa revista Mulher de Abril e foi das primeiras a começar a falar das relações de intimidade, das relações dentro de casa. Sim. E houve um inquérito que a revista lançou e ela depois, nessa página onde se falava do inquérito, tinha um desenho que era um homem vestido de um fato de macaco a dar porrada na mulher. Foi muito criticada pelos camaradas, porque achavam que isso não era possível. Agora, por que é que não pôs lá um homem burguês com um fato, não é? Um fato burguês e um chapéu à capitalista para... porque é que foi a do operário? E aí fazia-nos lembrar aquela linda canção do José Mário Branco. Aqui dentro de casa. Sim. Porque foi ele realmente um dos pioneiros também nesta ideia de que aqui dentro de casa se passa muita coisa e os camaradas operários, os operários também limitavam as mulheres e batiam nelas. Isto foi uma ideia que nós, na UMAR, conseguimos começar realmente a desconstruir e por isso o nosso caminho da autonomia em relação a essas ortodoxias que existiam nessa área política também. Manuela, quando ouviu a primeira vez essa música do José Mário Branco, o que é que sentiu? Eu senti que ele tinha interpretado o que nós sentíamos. E ainda hoje, não é? Ainda hoje eu ouço aquela canção e digo como é que é possível este homem era realmente... O José Mário Branco era excepcional. Sabia, como artista, interpretar os sentimentos. E ele disse-me uma vez que tinha escrito aquela canção e tinha feito a música e tal, porque ele tinha vivido em casa do tal camarada operário, que tinha uma mulher, e ele tinha observado como é que eram as coisas. Portanto, isso também era a realidade existente, não é? E essa realidade não veio logo ao de cima para a agenda política. Nós sabemos que as questões da violência contra as mulheres demoraram muito tempo a entrar na agenda política, assim como a questão da legalização do aborto, não é? E porquê é que acha que houve essa resistência toda, Manuela? Bem, é preciso entender que as mentalidades durante 48 anos de fascismo foram formatadas de determinada maneira. Falar de aborto era tabu, as mulheres falavam em desmanchos e era difícil. E as revolucionárias da época, que era o nosso caso, não é? Também nem sempre tínhamos a coragem de admitir que aquilo tinha que ser um problema de agenda política, não é? Mas conseguimos, e o grupo, a nossa ligação aos grupos feministas foi fundamental. E em relação às questões da violência também, não é? As questões da violência, só mais tarde é que nós começámos a reivindicar casas de abrigo para mulheres vítimas de violência. Repara, as primeiras casas de abrigo para mulheres vítimas de violência aconteceram em Inglaterra em 1973. E nós só temos as primeiras casas de abrigo na década de 1990, ou seja, nos finais da década de 1990. Foi um atraso muito grande, claro que recuperamos muito, Portugal tem tido legislação, nem tudo está bem, como sabemos, mas avançou bastante, é preciso entender. Em poucos anos avançou bastante nesta área. Consegue fazer-nos um paralelismo entre a vida das mulheres nessa altura, entre a violência contra as mulheres e o que acontece hoje em dia? Bem, nessa altura, as mulheres que eram vítimas de violência não tinham apoios. E muitas vezes a própria família era a primeira a dizer: deixa-te estar, o que é que vais sair? Então vais sair de casa, vais para onde? Olha os teus filhos, não é? E a partir do momento em que as mulheres começaram a ter possibilidade de ter centros de atendimento, de poder ir para casas de abrigo, embora, como sabemos, não é o ideal, mas passaram a ter estes apoios, houve maior coragem para a denúncia,
Às vezes diz-se, há mais violência atualmente do que antigamente. Não é isso. Antigamente a violência não era visível e hoje é. É essa a situação, porque nós, se olharmos bem para trás à vida das nossas mães, das nossas avós e bisavós, vemos como é que elas foram extremamente limitadas na sua vida, muitas vezes vidas infelizes, completamente infelizes, mas até a questão do divórcio, não é? Era muito limitado e quase que uma criança que na escola fosse filha de pais divorciados, tinha algum estigma sobre ela. E então há um grande avanço em relação a isso, temos que saber em relação à mentalidade das mulheres, não se compara. Efetivamente a democracia trouxe-nos isso e a luta das mulheres, não é só a democracia, é as nossas lutas também. Precisamente, obrigada, Manuela. Mais uma questão que lhe vou fazer. Na época, a UMAR, como já dissemos, surge então depois de um longo e de um duro período de ditadura, não é? Daí o nome original ser União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. E agora uma pergunta um bocadinho mais aqui direcionada para o presente, para o que se passa hoje em dia em Portugal e na Europa. Como é que a Manuela encara esta tentativa de escalada da extrema-direita? É muito preocupante este momento político a nível mundial e também no nosso país, aqui na vizinha Espanha, com o crescimento das forças de extrema-direita. E às vezes perguntam, então, e temos que lutar como antigamente contra o fascismo? Não. Diremos, não sei se serão novas formas de fascismo, mas têm que existir novas formas de lutar. Muito na desconstrução do discurso ideológico fascista, não é? Lembremos-nos da campanha que foi feita contra a disciplina pioneira nas escolas, cidadania e desenvolvimento e igualdade, não é? E isso foi uma coisa terrível que felizmente teve imediatamente resposta por parte de pessoas que defenderam a existência da disciplina e do ensino da igualdade de género nas escolas. Esse é um pequeno exemplo que nos pode mostrar que de uma forma demagógica podem perfeitamente vir a construir pensamento no sentido de anular conquistas que nós tivemos. Entre as quais a própria despenalização do aborto. Lembremos que há uns anos atrás, uma chamada lei Lagardon, acho que era assim que se chamava, pretendia limitar o acesso das mulheres à interrupção da gravidez. E nós agimos em Portugal, em solidariedade com elas, isto foi ainda no tempo do governo de Passos Coelho, e depois, quando houve alteração do governo, com as eleições, uma das preocupações foi consolidar realmente essas questões na legislação para que não pudesse existir tentativas também em Portugal de limitar o acesso das mulheres ao seu direito à interrupção da gravidez. E temos que ter em conta também nesta luta que se avizinha, porque não podemos ser ingênuas, não é? E pensar, temos 47 anos de democracia, pois é, mas tivemos 48 anos de fascismo, não é? Precisamente. E, portanto, ter sempre a noção que temos direitos, eles foram adquiridos de facto, mas não são garantidos para sempre, não é? E ter diversas formas. Às vezes não... A ação de rua é importante, sem dúvida, para dar resposta, mas é também preciso o comunicado e a ação. Por exemplo, nós, há pouco tempo, há uns meses atrás, conseguimos produzir umas bandas desenhadas sobre a igualdade de género nas escolas. Isso estão muito bonitas porque as designers foram estupendas. A Câmara Municipal de Lisboa já imprimiu uma série de exemplares e esperamos que vão imprimir mais. E de uma forma muito simples, nós chegamos aos jovens e às jovens nas escolas com ideias de construção da igualdade, não é? Portanto,
nós temos que atuar muito também junto nas escolas, junto de jovens. A UMAR, felizmente, tem intervenção em escolas no Porto, em Braga, na Madeira, em Coimbra e também aqui em Lisboa, através do Serviço Educativo do CIF, que foi quem produziu essas bandas desenhadas, atuar junto das escolas. É de fundamental importância. Para que as ideias de cariz mais fascisante, as ideias machistas, não penetrem também tão facilmente nas crianças e nas jovens e nos jovens. Então é isso, é irmos precavendo com ações também, não é? Não basta só dizer assim, e tal, eles são isto, eles são aquilo, não sei o quê. São isso tudo, não é? Como nós sabemos, são racistas, são xenófobos, são machistas, são homofóbicos, são isso tudo que a gente sabe. Mas não vale a pena apenas dizer que eles são. Nós temos que ir desconstruindo aquilo que eles querem fazer. Muito bem. Manuela, agora pegando um bocadinho também neste tema destes partidos antidemocráticos, como é que acha que se estes partidos antidemocráticos tivessem acesso ao poder, como é que seria a vida para nós, mulheres? Acredita que haveria um retrocesso naquilo que até hoje foi conquistado? Eu acho que ia existir muita luta. Fundamentalmente, eu acho que hoje as mulheres já adquiriram em Portugal o seu lugar, o lugar ao trabalho, o lugar à sua independência, à sua autonomia, ia existir muita luta, tenho a certeza disso. Mas iria ser terrível, porque quem está no poder pode emanar leis, pode fazer muita coisa de limitação da ação das pessoas. Esperemos que isso nunca venha a acontecer, porque a minha geração não quer nem pode assistir a isso. Muito bem, Manuela. E não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, mas talvez fôssemos para a última pergunta agora. Também já foi respondendo ao longo desta entrevista, mas quais são os desafios do presente e de que forma é que a UMAR pode contribuir para enfrentar as lutas que se avizinham? Bem, há uma questão, a meu ver, fundamental. É que a UMAR não se estreite apenas num campo de ação. Houve quem quisesse, houve já quem quisesse que nós ficássemos cingidas à área da violência. Claro que a área da violência tem muita importância na UMAR, temos casas de abrigo, centros de atendimento, mas não se pode surgir apenas a uma vertente. A nossa ação é interseccional, é multifacetada e é dessa forma que temos que continuar. Por isso, as nossas posições da educação pela cidadania e a igualdade nas escolas têm de continuar. As posições que temos vindo a ter em relação a determinadas áreas sobre o tráfico de seres humanos, em que assentamos num outro paradigma diferente daquele que normalmente se atribui a estas questões do tráfico, é outra área muito importante, assim como a mutilação genital feminina, que temos já trabalho nessa área, o assédio sexual e a violência sexual, a violação, não é? Que temos vindo a trabalhar em projetos concretos, por exemplo, em Coimbra, nas universidades. Também o trabalho em Viseu, que eu já citei, não é? Junto das mulheres rurais, que é algo que tem para aí uns 5 anos na vida da UMAR, mas queremos prosseguir e alargar do Concelho de São Pedro Sul para outros concelhos do Distrito de Viseu, como Mangualde e outros. Mas, acima de tudo, eu acho que há uma área que nos une a todas e que é fundamental, que é a área da memória e dos feminismos. Nós consideramos que não há história dos feminismos sem a memória das mulheres. E por isso temos vindo a fazer entrevistas, melhor dizendo, recolher relatos de histórias de vida de mulheres do norte ao sul do país,
em diversos distritos também, na Madeira e nos Açores, e temos tido contactos com associações de mulheres de outros países, como por exemplo é o caso de Cabo Verde, a Associação de Mulheres da Organização de Mulheres de Cabo Verde. Vamos fazer um projeto em que com certeza vamos começar a tratar das questões do casamento forçado e da mutilação genital feminina na Guiné, contactos com associações de mulheres da Guiné. Portanto, a ideia é que possamos tratar de uma forma, tendo em consideração as múltiplas discriminações de que as mulheres sentem, não é? As imigrantes, as empregadas domésticas, já tivemos tertúlias com todas essas mulheres, até com as trabalhadoras do sexo já fizemos tertúlias na UMAR, porque temos também, sobre as questões da prostituição, uma posição diferente da maioria das associações. Depois de muito debate dentro da associação, porque nós éramos altamente abolicionistas, mas depois entendemos que essas mulheres têm que ter direitos e não podemos atirá-las para um canto e dizer ou vocês saem dessa atividade ou dessa situação, então nós não damos apoio nenhum. Não, não. Nós temos aquelas mulheres que acharem que têm que sair, então devem ter todos os apoios do Estado. Mas aquelas que têm de permanecer, às vezes têm, não é? Até certa altura da sua vida, ou que querem permanecer, também têm que ter direitos. É essa a nossa visão, é esta visão alargada que nós temos de não fechar portas a ninguém, de um feminismo inclusivo, de um feminismo de agência. O que é que isso quer dizer? Que as mulheres é que traçam a própria agenda política. Elas próprias, ao debater as questões, é que apontam aquilo em que nós nos devemos envolver. E espero que a UMAR, enfim, eu tenho muita esperança nas novas gerações, como o teu caso, e o caso de outras mulheres jovens na UMAR, que entendam que este caminho de 45 anos só pode ser feito com esta visão alargada dos feminismos, não é? Nesta forma inclusiva de vermos as coisas. Lutas plurais e interseccionais. Interseccionais. E que gente também muito próxima das mulheres, em especial daquelas que muitas vezes nem sabem que são feministas, mas que são. Lá isso são. Um dia descobrirão. Um dia descobrirão, exatamente. Muito bem, Manuela. Deixa-me só dizer ainda mais uma coisa. Sim. Nós não podemos encarar os tempos futuros sem falarmos do ecofeminismo, sem falarmos das questões do género e do ambiente. E de que modo é que as alterações climáticas, a falta de água e a quebra da biodiversidade, como é que isto tem importância na vida das mulheres? Muitas vezes pensa-se que só os países da América Latina ou outros países da Ásia, etc., é que têm razões para lutar pelo ecofeminismo, mas não é verdade. Nós também temos. E é importante que percebamos como é que em Portugal ou em outros países europeus nós podemos lutar pelas causas ecofeministas. E espero que a UMAR, num futuro próximo, também se possa dizer que é uma associação feminista, mas não só, feminista e ecofeminista. Muito bem. Faremos a luta juntas também. Certo, certo. Manuela, não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas para concluir então esta terceira entrevista, dizer-lhe só que estou muito grata pelas suas partilhas. Foi um gosto, como é sempre, aliás, poder conversar consigo. Em meu nome e em nome da UMAR, creio que aqui posso falar por todas em coletivo. Agradeço-lhe toda a dedicação que tem tido a este coletivo, agradeço-lhe também por todas as suas lutas que fez, que faz e que tenho a certeza continuará a fazer pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, pela liberdade e agradecer-lhe especialmente pelo seu compromisso com a luta feminista. Muito obrigada. Muito obrigada também, Inês. Foi um gosto, um grande gosto. Até breve. Até breve.